Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para fazê-lo navegar por mares de pujança e saúde, está entrando no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E hoje, o programa, como sempre, muito especial. O preletor Luiz Rideu Tamaro ensina qual é a lei áurea que torna a vida feliz. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Fique conosco e surpreenda-se com a energia positiva que se espalhará por todo o seu lar depois que o programa de apenas 30 minutinhos tiver chegado ao final. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquiri-lo, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seitonoi mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Há uma vida mais gloriosa à sua espera do que aquela dos carnês atrasados, das receitas médicas e do celular pré-pago sem nenhum real de crédito. Lance um olhar correto para Deus e descubra como ser atendido por Ele. Para tanto, saiba qual é a lei áurea que torna a vida feliz. Acompanhando a palestra do preletor Luiz Rideu Tamaro. Muito obrigado. Obrigado pela companhia, você que nos está assistindo. Vamos aproveitar esse momento para trocarmos informações que possam ser úteis no nosso dia a dia. Vou falar sobre a lei áurea que torna a vida feliz. Os senhores poderão pensar, nunca pensei que para ser feliz precisava ter uma lei áurea, nunca ouviram falar isso. Mas o professor Masaharu Taniguchi escreve em seu livro A Verdade, volume 3, o seguinte. Eu vou ler um trecho, depois nós vamos trocar as ideias. Em tudo é preciso ordem para começar. Na Bíblia consta, no princípio existia o Verbo e o Verbo estava com Deus. Verbo aqui não se refere a simples voz ou ao som. Na vibração da voz ou do som não há ordem. Por isso, não há sentido na simples voz ou som. Ordem significa alinhar de modo ordenado, mover-se de modo ordenado, vibrar de modo ordenado. Portanto, a expressão da Bíblia, no princípio existia o Verbo e o Verbo estava com Deus. Seria mais compreensível se dissesse, no princípio existia a ordem e a ordem estava com Deus. Onde a ordem, Deus, se manifesta e se romper a ordem, tudo morrerá. Ordem é o ritmo da vida de Deus. É onde a ordem manifesta-se a vida. Ultimamente, apregou-se insistentemente a liberdade individual e há quem pense equivocadamente que liberdade seja romper a ordem, mas jamais há liberdade onde não existe a ordem. Como foi lido agora, a ordem é a própria manifestação de Deus. Deus não é desorganizado. Deus é uma ordem, uma disciplina, e o homem, aqui, é na íntegra da palavra. Disciplina absoluta. Se houver disciplina, você estará manifestando
a vontade de Deus, a vida de Deus. Sem essa disciplina, não é bem a vontade de Deus. E pela lei áurea, você tem que colher o produto da sua atitude equivocada. Então, é importante você saber o que é Deus. É importante você estabelecer uma disciplina no seu dia a dia. É importante você entender as leis que regem o universo. Esse mundo absoluto de Deus obedece a uma rigorosa lei. Ou seja, esta lei a que eu estou me referindo agora é o próprio Deus. Não há como imaginar um Deus que estabeleceu uma ordem para ser cumprida, pois a própria disciplina, a própria ordem é que é a manifestação de Deus. Então, se você tiver realmente esta disciplina, ou ser um fiel seguidor desta ordem, com certeza você vai ser muito feliz. Ou seja, você vai manifestar e desfrutar a felicidade plena, porque esta é a ordem com que você foi criado por Deus. Fora isso, você também é responsável por tudo aquilo que lhe acontece. E eu costumo dizer sempre nas minhas conferências sobre a Seita Noé, a humanidade, a sociedade hoje, conhece muito bem essa justificativa. Diz o homem que a justiça divina tarda, mas não falha. Eu até acho um pouco cômico essa colocação, porque no meu entender de ordem, Deus não pode tardar. Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. Se ele é dotado dessas virtudes, a sua justiça não tarda. Portanto, meus amigos, vamos rever esses conceitos? Se você não é feliz, se você não é próspero, se você não tem saúde, não é que Deus te colocou nessa situação. Não é que ele foi injusto contigo. Não é que ele vai estabelecer a justiça, embora tardiamente. Simplesmente você está nessa situação, porque assim você fez por merecer. Se a justiça divina tardar, um segundo que seja, ela já falhou. E como nós não admitimos que Deus possa falhar, então ela não tarda, meus amigos. É uma questão de coerência, de lógica. Se você chegar a essa conscientização, você vai se sentir satisfeito, grato por tudo aquilo que você vivencia no exato momento. Não importa qual seja a situação sua agora. Se você está carente de bens materiais, se você está com problema de saúde, se você está com problema de relacionamento com seus familiares, seus amigos, ela é exatamente o resultado do seu subconsciente, da sua mente equivocada a respeito da verdade, a ponto de chegar e justificar a sua situação adversa do momento, alegando que, embora tardiamente, um dia a justiça divina vai se fazer. Se isso ocorrer, não haverá mais razão para acreditar em Deus, porque aquilo que nós respeitamos como autoridade máxima, como ser absoluto que é Deus, atrasou na sua justiça e me submeteu a uma situação desconfortável. Mas se eu entender que essas dificuldades, que essas carências que eu estou passando no momento, é resultado da minha ignorância quanto à verdade, de que eu sou responsável por tudo aquilo que faço, por tudo aquilo que decido, porque eu sou dotado de infinita capacidade e de livre-arbítrio, aí então as coisas já começam a melhorar. Porque na nossa vida é exatamente assim. Quando ocorre alguma divergência na família, se você tomar a nobreza de dizer, essa responsabilidade é minha, deixa que eu vou resolver, nesse simples ato seu já desapareceu todo o problema.
Mas ele se torna mais crônico se você alegar que você é inocente e transferir a culpa ou a responsabilidade para outras pessoas, gerando assim um clima de total insatisfação. E então esta lei áurea, que é Deus, que é a ordem, nós precisamos entender dessa forma. Aí você se sente justiçado, porque tudo aquilo que você tem hoje, meu amigo, é por mérito. E tudo aquilo que você ainda almeja, mas que não tem, você ainda não fez por merecer, aí então você começa a entender o que é Deus. Aí nasce o sentimento de gratidão. E no sentimento de gratidão, você encontra Deus. No sentimento de gratidão, existe a ordem, existe o respeito, existe a responsabilidade, a solidariedade. E são nessas virtudes que Deus se manifesta. Nos mínimos detalhes que nos acompanham no dia a dia, nas grandes decisões da nossa vida, nos grandes empreendimentos, nos objetivos da nossa vida, tudo começa a transcorrer naturalmente. Porque é dessa forma que Deus nos fez. Para que nós manifestássemos Deus no dia a dia, com simplicidade, com segurança e com muito prazer. Porque, em outras oportunidades já disse, nós nascemos para dar certo. O mundo, o universo, as pessoas trabalham para o nosso sucesso. Nós trabalhamos para o sucesso do nosso semelhante. Eu e o outro somos uma só pessoa. Não existe a separação. Costumamos falar que muitas vezes a pessoa sofre os revés da vida porque deixou o ego falar mais alto. O ego, meus amigos, é alguma coisa bastante complicada também. Mas o professor Masaharu Taniguchi explica que o ego é quando você subestima o seu semelhante. E Cristo disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que nós podemos viver a vida inteira subestimando nossos colegas? O ego sobressai quando você não consegue ver no seu semelhante alguém tão perfeito quanto você. Então, todas as qualidades que você atribuir a você, eu sou capaz, eu sou estudioso, eu sou inteligente, você saiba que o seu próximo, o seu semelhante, o é tanto quanto você. Ou seja, no entendimento de que você é um filho de Deus perfeito, só será pleno quando você olhar para o seu semelhante. Independente da sua situação socioeconômica ou cultural, ele também é um filho de Deus perfeito. Quando você conseguir visualizar ou ter esse conceito em relação a toda a humanidade, não existe lugar para ego. Porque somos todos nivelados no mesmo patamar, ou seja, no patamar superior, no mundo criado por Deus, num mundo onde todos nós somos uma só vida. Temos as nossas características pessoais, mas isso é para que cada um com sua peculiaridade, com seu caráter, desenvolva a sua função aqui como filho de Deus. Porque Deus é sublime, Deus é perfeito em todos os aspectos. Portanto, um único ser humano só tem ele para fazer aquilo que lhe foi atribuído. Quando entendemos disso, não por conveniência, não porque alguém nos disse que assim é, mas porque é assim. Porque você não tem como contestar. Você é o próprio representante de Deus. Então vejamos mais aqui. Existe liberdade porque há ordem. Os ponteiros do relógio se movimentam livremente porque as engrenagens das máquinas estão alinhadas de modo ordenado e tudo trabalha ordenadamente conforme foi estabelecido. Se houver alguma parte que não esteja se movendo ordenadamente, os ponteiros desse relógio deixarão de se movimentar livremente. Lógico, os senhores, dá para ter uma ideia do que nós estamos falando. Dentro de uma caixa do relógio, existe várias engrenagens, umas girando para a direita, outras para a esquerda, umas maiores, outras menores. Se umas delas tentar trabalhar por livre-arbítrio no sentido contrário, o mostrador da hora do relógio perde a sua função ou entra em divergência e vai demonstrar horas totalmente equivocadas. Assim é a nossa vida. Mesmo que alguém, um nosso semelhante, esteja demonstrando no momento uma atitude contraditória com os nossos conceitos,
ele faz parte dessa manifestação divina de Deus, e se nós respeitarmos a individualidade dele, então estará aí se manifestando realmente a lei áurea de Deus, para que a vida possa ser dessa forma, não é? Então diz aqui, a lei áurea que torna a vida feliz, a vida se processa numa interação entre as pessoas e, existindo regras e obedecendo a elas, o mundo fica em ordem e todos conseguem levar uma vida prazerosa. Naturalmente, precisamos cumprir as leis e os decretos governamentais, mas além disso, devemos guardar a lei moral que diz fazer aos outros exatamente aquilo que desejamos que os outros nos façam. Essa é a lei áurea que traz a felicidade. O ouro é um metal que jamais muda, e é por isso que chamamos de lei áurea a essa lei eternamente imutável. Então, esta lei, ela é imutável, por quê? Mesmo antes de Buda, mesmo antes de Cristo, Buda enfatizou a mesma verdade. Jesus Cristo veio posteriormente, numa época diferente, para dar a mesma mensagem. Hoje o professor Masaharu Taniguchi, adaptando esta mesma verdade para a época em que nós vivemos, vem pregar essa mesma verdade, única e imutável, de que o homem é filho de Deus perfeito. Isso nunca vai mudar. Agora, eu gostaria de dizer aos senhores, tudo que possa acontecer na nossa vida, se você admitir agora que é um filho de Deus perfeito, para que isso se manifeste no dia a dia, na sua vida profissional, familiar, na sua vida individual, a sua ascensão no plano empresarial, tem que estar sempre baseado nesse princípio de que o homem é filho de Deus perfeito. E não só você, mas que todos são filhos de Deus perfeito. Aí não existe nenhum plano governamental, não existe nenhum decreto governamental que possa fazer frente aos seus objetivos, que possa bloquear o seu processo de prosperidade, seu processo de avançar cada vez mais, proporcionando bem-estar às pessoas. Alguém disse, ou melhor, está escrito na Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Este reino de Deus, você não precisa imaginar aonde está, nem como agradar a este reino de Deus. Quando você se sentir realizado por ter proporcionado o bem a alguém, porque o Deus, ele habita exatamente o seu semelhante. E ao olhar para o seu semelhante, você vai visualizar dentro do seu semelhante o templo de Deus, a vida de Deus. Portanto, fazer com que o seu semelhante desfrute a felicidade, o conforto e o bem-estar através de uma palavra de amor, de um incentivo, de um elogio, de um ato solidário. Você estará buscando aí o reino de Deus, a justiça de Deus naquele seu semelhante. E tudo virá por acréscimo, ou seja, a felicidade, a solidariedade, a prosperidade será uma coisa natural no seu dia a dia, na sua vida. Só que essa atitude não deve ser tomada em funções de objetivos escusos, mas sempre com respeito, com nobreza e com espontaneidade. A religião, meus amigos, não é algo que incita a pessoa a fazer algo em troca de uma reciprocidade. A religião visa apenas você se conhecer para tomar atitudes, para tomar iniciativa com espontaneidade, sem buscar a recompensa. A recompensa por si só virá. E você não fará aí um grande estardalhaço pela recompensa. Simplesmente vai viver a vida de forma natural, de forma tranquila, esbanjando felicidade, esbanjando alegria. Porque a felicidade, como eu disse, não é algo para ser conquistado. Não é um status individual. A felicidade é algo que nos acompanha
constantemente. Se realmente a felicidade fosse um status para ser conquistado, através de conceitos e de valores equivocados que a sociedade criou até agora, hoje não haveria mais motivos para reclamar da vida. Porque em toda a sociedade hoje, dada a evolução de comunicação, de transportes, o comércio global nos proporciona uma vida material que até algumas décadas atrás eram símbolos de plenitude de vida. Ou seja, ter uma boa casa, bons automóveis, ter um bom status de vida, poder viajar, poder ter boa alimentação. Hoje, praticamente, a sociedade dispõe de todas essas condições. As pessoas hoje podem viajar tranquilamente, se comunicam com o mundo inteiro através dos veículos de comunicação que nós temos hoje bastante avançados. E nem por isso a sociedade se sente feliz. Pelo contrário, existem aqueles que ainda dizem que bons tempos eram aqueles, falam o saudosista, mas tudo aquilo que era status de felicidade, de boa vida, hoje não tem mais nenhum motivo para justificar a sua carência. Então, essa consciência de que nós somos filhos de Deus perfeito, vocês poderão adquirir através desses livros que aqui constam. São inúmeros livros, todos eles dando várias dicas, várias informações, quer seja na área profissional, na área social, na área familiar ou na prosperidade, através do 0800 770 2600 ou pelo site www.sni.org.br, vocês terão na sua casa toda uma gama de informação para conhecer a si mesmo e para conhecer a lei áurea da prosperidade, da felicidade e da harmonia. Com certeza, estaremos daqui para frente, todos nós, vivenciando, comemorando essa criatura máxima que Deus colocou no mundo, o homem. Que Deus os abençoe e a felicidade não seja apenas alguns momentos, mas uma constante na vida de vocês e a saúde também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Santa Catarina. Alô, Minas Gerais. Nosso muito obrigado a todos vocês. Esse modo feliz de viver. Manda aí um abraço para todos vocês, carinhosamente, aos mineiros, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, as pessoas de São Mateus, lá no Espírito Santo, nosso muito obrigado. Para você que perdeu aí a sua felicidade, porque o casamento se desfez, para você aí que não anda muito bem das pernas, então aqui no quadro de perguntas e respostas você vai ter todas as informações para ser feliz de verdade. E para falar sobre esses assuntos maravilhosos, o professor Marcos Rogério. Tudo bem, professor Marcos? Oi, tudo bem. Porque falar de casamento é uma alegria, né, Marcos? É uma alegria. De felicidade também, já diz, né? A própria felicidade. E aí, de que maneira eu posso resgatar o meu casamento, Marcos? Essa é a pergunta. Primeiro, na verdade, quando a gente pensa em resgatar, que já acha que perdeu, né? Então, na verdade, o que eu ensino o professor Masaru Taniguchi no livro Nova Visão do Casamento, que é um livro que eu recomendo para você ler. A gente vai com uma visão romântica para o casamento e esquece que existem tarefas diárias que a gente tem que realizar no nosso dia a dia. Então, pequeninas coisas que você começa a fazer em benefício ao seu cônjuge, aí, ao marido ou à mulher, você vai simplesmente trazer de volta aquele sentimento puro que você tinha quando você casou. Então, pequenas coisas, arrumar a mesa do jantar, quem chegou primeiro em casa arruma, dizer um boa noite, um bom dia, se arrumar bem, né? Porque às vezes a pessoa vai passando o casamento, vai relaxando, né? E depois dorme até com a camisa do deputado, né? Que votou, né? Já voto no Tonhão. E aí já deixa de ter aquelas pequeninas coisas que chamavam atenção no início do casamento. A novela está em primeiro lugar. A novela em primeiro lugar, a televisão em primeiro lugar, nós na televisão falando. Tá certo, né? Mas realmente, o professor Masaru Taniguchi diz, sabe, o amor não é uma coisa só de romance, né? Ela é atos pequeninos que nós vamos construindo no nosso dia a dia. Pequenos atos em benefício do nosso semelhante. Tá certo. Então, você já deu algumas dicas, né? Arrumar a mesa, por exemplo, quem chega primeiro, as coisas bem simples, um boa noite, um bom dia, né? Uhum. Além disso, mais 3 coisas importantes que uma pessoa pode fazer para os cônjuges. Quando você chega numa situação muito triste, você começa a olhar só os lados e os defeitos da outra pessoa. Aí você tem que fazer o que nós chamamos de diário de elogio. Tá. O que é o diário de
elogios. Você pega um caderno, coloca o nome do seu esposo, da sua esposa e começa a tecer elogios para ele. É filho de Deus, é perfeito, é amável. Mas não está sendo amável. Não está sendo na parte fenomênica. Agora, na imagem verdadeira, sim. Conforme você vai escrevendo só elogios, a sua mente vai se direcionando só para os elogios e aí as coisas boas vão se fixando na sua mente. Legal. Quer dizer, eu dei uma dica, mas essa dica já engloba ver as partes positivas, saber elogiar, saber reconhecer o que é. 3 em 1, é promoção. Tá ok. Então, muito obrigado a vocês que assistem o programa da Cíntia, né? Esse modo feliz de viver e seja feliz no casamento, porque você nasceu para fazer o teu cônjuge feliz. Muito obrigado, professor Marcos Rogério. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Uma paz duradoura pede licença se achega, convidando a dançar e a sorrir e faço a alma calçar chinelos de dedo para um passeio no jardim de Deus. Tudo isso foi o que proporcionou mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Apazigue-se, atire mágoas e traumas ao vale do esquecimento e receba Deus, agora através do nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia e, como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Aceite ou Noie, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.